Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que o Senhor ilumine as vossas vidas, a vossa caminhada e dê muita paz a todos os seus corações, fazendo com que a palavra de Deus que nós estamos ouvindo nesse final de semana seja luz para os vossos caminhos, para as vossas vidas e também para que cada um de nós, ao escutarmos a palavra, sejamos testemunhas de Jesus Cristo, nosso Senhor, caminhando na fé. Sempre a palavra vai nos iluminando, alimentando a nossa vida, para que ao sermos alimentados da Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor, também cada vez mais vivamos a fé e testemunhemos como o Senhor em nós, faz com que nós nos responsabilizemos em produzir frutos de uma vida nova. Nesse final de semana, estamos já chegando ao final do ano litúrgico. Já estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico. No próximo domingo, estaremos celebrando Cristo Rei, 34º domingo do ano litúrgico, concluindo esse ano litúrgico, para depois começarmos um novo ano litúrgico, com Advento, Natal, etc. E nessas últimas semanas do ano litúrgico, é muito bom a gente fazer certo balanço, prestarmos contas da nossa vida. Um pouco a liturgia, segundo Mateus, que é o evangelho desse ano, vai nos ajudar a olhar um pouco isso, tanto nesse como no próximo domingo, como nesses dias também de semana, de pensarmos um pouco como é que nós temos caminhado e como é que foi a nossa vida nesse ano litúrgico que está terminando. No próximo domingo também é Cristo Rei, teremos o dia do leigo e na véspera de Cristo Rei, a nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro celebrar o dia da unidade. Rezem por nós nesse sentido. Mas a liturgia desse 33º domingo, que hora nós celebramos, caríssimos irmãos e irmãs, nos fala de uma coisa muito importante que um dia teremos que prestar contas. A leitura do Evangelho justamente nos coloca para nós, meus irmãos e irmãs, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, que um homem foi para o estrangeiro, chamou os empregados e entregou os seus bens. É uma parábola que Jesus Cristo conta, ou seja, ele quer ensinar algo. Entregou 5 talentos para um, entregou 2 para outro e 1 para o outro, segundo a capacidade de cada um deu segundo a sua capacidade. O que recebeu 5 foi lá, trabalhou, rendeu mais 5, o que encontrou, recebeu 2, recebeu mais 2, o que recebeu 1 só, enterrou e não fez nada com aquilo que tinha, não é? Por fim chega o patrão que vem de volta para saber o que aconteceu com os seus bens a quem tinha confiado aos seus empregados. E aí vai lembrar que quem multiplicou vai continuar a missão. Quem não multiplicou, quem não trabalhou, aquilo que tinha tirado foi dado para os outros, não é? Ou seja, deu para quem pudesse fazer acontecer, não é? Ou seja, tirou dele, deu para outro, porque ele não soube trabalhar com os bens do seu patrão, não é? E, caríssimos irmãos e irmãs, é uma parábola, é uma história que Cristo conta. O que significa isso para nós? Ora, é muito claro para nós a questão. O Senhor nos deixa o reino em nossas mãos. Nos deixa o trabalho da missão, ide e anunciar o Evangelho a toda criatura, para nós darmos essa boa notícia para todas as pessoas, para ir de casa em casa evangelizando, para levar a vida e a salvação a todas as pessoas. O Senhor deixa seus bens em nossas mãos. E, ao mesmo tempo, cada um com uma capacidade diferente. Cada um tem um dom diferente, uma graça diferente, cada um tem realmente a sua responsabilidade e Deus sabe considerar o que cada um tem de dom e de possibilidade. Ora, meus irmãos e irmãs, a pergunta é: o que nós temos feito em nossa vida dos dons do reino de Deus que o Senhor colocou em nossa vida? Seja na família, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sociedade. O que nós temos feito desses dons do reino? O Senhor deixou para nós continuarmos essa missão.
deixar em nossas mãos. O Senhor realmente deu a vida por todos nós, morreu por nós na cruz, ressuscitou e subiu aos céus. Ele está no meio de nós, nos dá o seu Espírito Santo, está muito próximo de nós, porém, espera que nós façamos a nossa parte, que nós cumpramos a nossa missão. E essa missão, meus irmãos e irmãs, é muito clara para nós, que é fazer com que os bens do reino aconteçam, se multipliquem nesse mundo. E muitas vezes, nós somos como aquele que recebeu um talento e escondeu, ou seja, apenas recebemos e não fazemos multiplicar o dom do reino, o interesse do reino de Deus para a sociedade. Ou seja, muitas vezes a pessoa se omite na sua missão, no seu trabalho. O Papa Francisco tem falado muito sobre isso, ou seja, de sermos discípulos missionários, sermos pessoas que sejam uma igreja em saída, que tenha essa missão de evangelizar, que leve as pessoas a experimentarem justamente a alegria de serem amadas por Deus. E é claro, se não tem quem anuncie, quem fale, como a pessoa vai escutar essa boa notícia? Se não tem quem testemunhe com alegria sua vida em Cristo Jesus, como a pessoa vai enxergar e entender esse anúncio? Como anunciarão? Como se converterão se não tem quem anuncia? E como vai ter sem quem anuncia se alguém não for enviado? E se alguém que não for enviado, se não dizer o seu sim? Ora, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a dizer o nosso sim, a esse envio do Senhor, e ao mesmo tempo a produzir frutos, a dar passos, a multiplicar os talentos que são os interesses do reino de Deus que estão entre nós. Eu creio que a grande dificuldade nossa enquanto igreja justamente é isso. Muitas vezes temos pessoas de boa vontade, que às vezes participam, vêm à igreja, mas não tem essa missionariedade. Tem gente ali do lado, precisando de uma palavra, de uma luz, e nós não somos capazes de poder dizer e anunciar essa luz para os irmãos e irmãs. E é justamente aí, meus irmãos e irmãs, que cabe a nós darmos esses passos, encontrarmos os caminhos, experimentarmos em nossa vida esse chamado para que se multipliquem os interesses do reino de Deus. O Senhor colocou em nossas mãos essa grande responsabilidade. Não nos deixou sozinhos, porém, nos dá o dom de Deus, do seu dom, o Espírito Santo, para que nos ilumine, para que nos conduza, mas supõe sempre a nossa abertura, o nosso sim, a nossa disponibilidade para dizer o nosso sim ao plano de Deus, para que realmente nós possamos anunciar aos irmãos e irmãs esse amor de Deus, a misericórdia do Senhor a todas as pessoas. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, nessa chegada já quase ao final do ano litúrgico, se nós tivéssemos que prestar contas do que realmente já recebemos, o que nós fizemos, quais seriam, né, as nossas contas, positivas ou negativas, né? A quem muito foi dado, mais será exigido. O que recebeu 5, multiplicou com 5. O que recebeu 2, multiplicou 2. O que se esperava de quem recebeu 1, que multiplicasse 1, pelo menos. Foi o que ele recebeu. E, no entanto, nenhum multiplicou. Cada um é chamado a multiplicar segundo o dom que Deus lhe concedeu e colocou em suas mãos. Isso é muito sério para todos nós. Nós que somos chamados a viver na fé, a encontrar em Cristo a nossa vida, e sabemos da importância de anunciá-lo aos irmãos e irmãs, somos chamados também a cada vez mais a sermos mais proativos nesse nosso tempo, nesse nosso mundo. Essa vida complexa de hoje, em que os valores cristãos são questionados, em que os cristãos são perseguidos, em que leis são feitas contra a vida cristã, tantas coisas mais, cabe a nós sermos proativos, anunciarmos a vida, porque no fundo as pessoas estão buscando a vida, até sem saber, e questionando, e muitas vezes rejeitando o Evangelho, porque não sabem da importância da vida em Cristo Jesus, do que foram chamados a viver como cristãos na vida, na caminhada do dia a dia. Portanto, meus irmãos e irmãs, saibamos encontrar esses caminhos, discernir cada vez mais e fazer multiplicar o que o Senhor colocou, os talentos que o Senhor colocou em nossas mãos, de tal maneira que nós possamos também ver, com a graça de Deus, levar o Evangelho, a palavra aos irmãos e irmãs. Também, além do Evangelho, meus irmãos e irmãs, na leitura primeira desse 33º domingo, penúltimo domingo do ano litúrgico, fala do livro dos Provérbios sobre a mulher forte, não é?
fala da mulher que, mais do que joias, tem um valor intrínseco, o valor no seu coração, não é? Não tem apenas uma exterioridade, não é? Ou seja, ela vale mais do que as suas joias, não é? E ao mesmo tempo trabalha com habilidade as suas mãos, não é? E ao mesmo tempo, abre as mãos ao necessitado e ajuda o outro que precisa, não é? E lembra que a leitura dos provérbios, que o encanto passa, a beleza passa, mas a mulher que teme o Senhor, que vive com carinho a lei do Senhor, essa merece louvor, né? Proclamem o êxito de suas mãos e na praça louvem nas suas obras. Ora, se nós ouvimos no Evangelho a importância de produzir frutos, a leitura fala justamente da mulher que não é apenas valorizada pela exterioridade, pelas suas joias, pela sua beleza, mas pela vida que leva, tanto pelos valores intrínsecos como aquilo que faz aos outros, como ajuda aos outros, como distribui os bens aos necessitados, não é? E acho que é importante e interessante ver como a Escritura fala muitas vezes da mulher e da dignidade dela e da importância que tem esse valor intrínseco dentro da mulher que sabe valorizar e dar realmente o sentido à sua vida, não é? Ou seja, ele dá só alegria, não é? Todos os dias da sua vida. Mostra a mulher temente a Deus, não é? Que sabe multiplicar os dons que recebeu e não vive apenas na sua exterioridade. Portanto, até para todos nós também, é uma oportunidade de ver, né, como nesse mundo de tanta superficialidade, como é que nós podemos valorizar aquilo que é a essência, aquilo que está no interior de cada um de nós. E por fim, nós temos a segunda leitura desse domingo, que é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que enquanto nós somos chamados a multiplicar os dons, como lembra o Evangelho, a olhar o exemplo da mulher que sabe não confiar apenas na exterioridade, mas naquilo que é, na verdade, é que nós estaremos preparados para quando o Senhor passar em nossa vida. Ou seja, lembra que a Paulo, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores do parto sobre a mulher grávida, não é? Mas lembra, Paulo, vós não estáis nas trevas, de modo que esses dias vos surpreenda como um ladrão. Mas vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, fala Paulo que nós somos chamados a viver esses valores de multiplicar os dons do Senhor, sabendo que chegará um momento que o Senhor passe em nossa vida, tanto para cobrar quais frutos que nós demos, como também para concluir a nossa vida, concluir a nossa história. E nessa hora nós somos chamados justamente o quê? A estarmos preparados quando o Senhor passar em nossa vida. De tal maneira que nós não precisamos saber o dia nem a hora, porque seja lá qual dia e qual hora que for, nós estaremos preparados. Ou seja, vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia não vos surpreenda como um ladrão, né? Porque somos filhos da luz e filhos do dia. E vivendo na luz, vivendo diante do Senhor, cada dia não seremos surpreendidos quando Ele passar em nossa vida. Estaremos sempre preparados, que é isso que lembra aqui a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E convida todos nós a estarmos atentos. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Sermos sempre atentos ao Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse final de semana, 33º domingo do tempo comum, penúltimo domingo do ano litúrgico, preparando para as grandes festas, né, do final do tempo litúrgico, e para nós também preparando a festa da unidade no próximo final de semana, vamos ver quais talentos o Senhor colocou em nossas vidas e Ele tem multiplicado. Se ao mesmo tempo nós vamos valorizar aquilo que é a essência e não apenas a superficialidade, e nós estamos preparados para o encontro com o Senhor, seja lá a que hora, quando Ele quiser. Palavras de sabedoria desse final de semana, que nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a viver e cada vez mais a testemunhar enquanto nós estamos aqui nesse tempo e nesse mundo. Que o domingo seja para nós essa oportunidade de, ao participarmos da missa, da vida de comunidade, nós sejamos aqueles que escutam a palavra, colocam em prática e anunciam para os irmãos e irmãs. Bom domingo a todos, uma boa semana,
Deus abençoe e guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.